Calma, porque senão eu não me vejo direito. Ah, tá, peraí. E aí? Tá. Vamos lá? E aí, pessoal, boa tarde. Sou o Lucas, aqui sou da Executiva Nacional da JS e hoje aqui vou mediar a aula sobre o aprofundamento dos conceitos do marxismo histórico de materialismo histórico, que vai ser mestrada pelo Rafael, que é o nosso diretor nacional de formação. Essa aqui é a segunda aula nossa do nível introdutório, então vou dar aqui umas orientações rápidas e já passo para o Rafael começar a ministrar a aula dele. A primeira parte da aula vai ser a exposição dele de 1h40, ele vai passar alguns vídeos, alguns slides também. A gente, depois de 1h40, a gente vai fazer uma pausa para a gente conseguir receber as perguntas e preparar e separar elas para o Rafael apresentar. Nessa pausa eu vou mandar também aqui no nosso chat o link onde vai acontecer a próxima live, junto com a resposta do Rafael. E lembrando que eu vou mandar o link aqui, e quem quiser também pode mandar para o meu WhatsApp, quem tiver as perguntas para o Rafael. Então não seria mais isso, já queria passar imediatamente para o Rafael. Toca lá. Valeu, Lucas. Vamos lá, gente. Seguinte, vou me apresentar um pouquinho melhor. Lucas, a gente deixa a sua tela também? Você manuseia aí para... Lucas, tá... Aí, boa. Agora sim. Então, gente, eu vou me apresentar, acho que aqui é uma tentativa nossa de colocar também algumas pessoas que estão ainda na UJS para dar aula, né? Vocês vão ver que o Felipe Belasque do Rio Grande do Sul, também tem a Joyce do Rio Grande do Sul, elas são militantes que estão no dia a dia conosco, que fazem esse esforço de uma reflexão teórica, né? E eu sou um deles, né? Então, assim, sou militante, como a maioria de vocês, também imerso na luta política. Isso nos coloca um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que você acaba tendo menos tempo para se dedicar à leitura, à teoria. Óbvio que se você organiza seu tempo, você consegue se dedicar a isso, mas isso existe um fato limitador nisso, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito boa, porque você, estando imerso na luta política, você consegue compreender o esforço teórico de maneira muito, muito mais fácil, né? Vocês vão ver agora no discorrer da aula que não existe teoria revolucionária sem prática revolucionária, e não existe prática revolucionária sem a teoria revolucionária. Inclusive, uma se retroalimenta da outra, existe uma relação dialética entre uma e outra, então não existe essa dicotomia, mas óbvio que eu vou conseguir aqui me ater ao tema proposto, né? Nem vou conseguir me ater a todo o tema proposto, vou trazer algumas discussões aqui, porque a gente está imerso nessa luta política que faz com que a gente tenha que acumular muito sobre conjuntura, etc. e tal, e nem sempre dá para dominar. Eu lembro que na última aula de filosofia teve perguntas sobre desde a fenomenologia, etc. e tal, então aqui a gente vai conseguir mais focar no tema da aula. Eu vou começar com um vídeo, tá? Um vídeo de 4 minutos, que eu acho que é um vídeo que traz uma reflexão para o tema que a gente vai abordar. Dando start aqui no vídeo. Eita, caiu o vídeo? Aí, vamos lá. O vídeo deu uma caída aqui, não sei se ele foi até o final, mas enfim, depois essa é a cena, o início da cena do 2001, Odisseia no Espaço, o início da cena, o final da cena inicial do filme, e depois tem aquela cena emblemática, o macaco joga o osso para cima, ele se transforma numa nave espacial, né? Então que ele vai pegar do momento, e esse início chama a aurora do homem, né? Então o momento que o homem começa
de acordo com as necessidades objetivas, a estabelecer os primeiros passos para você manusear uma ferramenta e a partir disso ter uma relação com a sua mão, que é algo que é muito importante no desenvolvimento da espécie humana. Tem um texto que depois eu posso mandar para vocês, que é o do Engels, que é sobre a importância do trabalho no desenvolvimento do macaco ao homem, que ele vai falar um pouco disso. Mas o que é importante a gente perceber nesse texto, que no final vocês vão ter, nesse vídeo, que no final vocês vão ter uma conexão com a aula, né? É de que a produção, a produção do conhecimento, né, a produção do pensar, ela vem da relação com a matéria, com a necessidade material, né? É aquele hominídeo, né, que em contato ali, se vocês verem depois a cena como um todo, vocês vão ver que ele tem uma briga com outro grupo, com a outra manada de macacos, né? E eles perdem essa briga, e aí depois ele vai e começa a tocar no osso, jogar o osso para um lado, jogar o osso para o outro, e a partir disso começa a perceber que dá para usar o osso, dá para... Abre lá. Dá para usar o... A Bia vem me falar que tá escuro aqui, mas daqui a pouco eu vou jogar o PowerPoint e não vai nem precisar aparecer. Então você vê que ele joga ele começa a perceber naquela relação dele com o meio, né, que é essa outra coisa que esse texto do Engels enfatiza, né, que existe uma unidade entre homem e natureza, que é uma coisa que vocês viram na aula da Conceição, né, que os idealistas tentam separar, mas é impossível se separar, existe uma unidade, né, que a gente vai ver a unidade de contrário, que é o homem e natureza é uma coisa só, né, e se relaciona, então aquela relação do homem com o osso possibilitou que ele percebesse aquilo como uma ferramenta e depois aplicasse aquilo num primeiro momento para ganhar aquele território, né, e posteriormente o filme faz essa analogia quando ele joga para o alto e vira uma espaçonave, né. O filme tem um teor idealista, metafísico, né, no comecinho vocês devem ter percebido que tinha um monte de macacos se adorando a um monolito. Aí quem for ver o filme, isso aí é uma interpretação minha, tem várias interpretações, vai ver que esse monolito aparece ao longo da história. Então eu coloquei isso só para a gente poder ilustrar um pouco, né, porque isso é uma questão filosófica que nos interessa muito, né, essa questão de como o homem aprende o conhecimento e como ele depura esse conhecimento, né, isso é um debate filosófico que está na raiz da coisa, e o materialismo histórico vai tratar disso, né, e a gente quer ver como que ele vai tratar. Então, o filme ele é baseado, né, tem uma pesquisa científica extensa que o diretor faz, mas o diretor coloca uma visão dele, né, que é a presença ali do místico, né, que é aquele monolito que, se vocês forem ver o filme, aparece o tempo inteiro. Mas do ponto de vista do que a gente interessa, que é essa abordagem, né, do primeiro contato do homem com a ferramenta, do homem assim, né, os nossos antepassados, ele dá uma boa ilustração para o que a gente vai trabalhar aqui. Vou começar a apresentação. Vamos lá. Primeira coisa aí, uma frasezinha motivacional, né, que é o seguinte: não tem caminho fácil para a ciência. E só pode chegar a seus cumes luminosos, né, quem não temer se fatigar escalando suas vias escarpadas. É um misto de ciência com montanhismo aí para o pessoal que quiser. Não tem um caminho fácil para você chegar ao conhecimento, né, você precisa encarar e não é fácil encarar esse caminho, é abdicar de muita coisa para poder, de fato, conseguir aprender, né, algumas dessas do que é a realidade, né? Então a gente aqui vai ter o contato com algumas coisas que vai ajudar, nos orientar no estudo, mas se não tiver um estudo individual, acho que vocês já estão cansados de ouvir falar disso, é impossível a gente conseguir ter uma noção do que é o materialismo histórico dialético. Vamos lá. Umas questões introdutórias, a gente vai ter muito contato com isso, teoria e método científico, gente. Então, teoria é um corpo de conceito mais ou menos sistematizado de uma ciência. E o método é como você vai utilizar esses conceitos, né? Então, assim,
toda teoria científica, e principalmente o materialismo histórico, ele tem um caráter de um instrumento de conhecimento, né? Ela não vai dar o conhecimento da realidade concreta, mas ela vai dar os instrumentos para que você, através do trabalho intelectual, chegar à proximidade da realidade, né? Então, nesse livro que eu mandei para vocês, ele tem até um exemplo bom, né? Uma fórmula, por exemplo, da teoria, a fórmula para se chegar à velocidade de um objeto, né? A fórmula em si não te dá a velocidade do objeto, mas ela é um instrumento para que você chegue na velocidade daquele objeto, né? Então, somente saber a fórmula e não aplicá-la não vai fazer você chegar na realidade concreta, mas sem a fórmula você também muito menos você chega. Então é isso, teoria seria a fórmula e método científico a maneira como você aplica a fórmula na realidade, né? E aí tem um esquema, que é um esquema do Althusser, não é um esquema, é uma comparação, que acho que é uma comparação bem interessante, né? Quando a gente vai falar da produção do conhecimento, né? Ele pega e vai falar o seguinte: a produção do conhecimento é como o trabalho o trabalho que a gente conhece, né? Que é aquele trabalho de a transformação da natureza em um objeto que tem valor de uso, né? E então a gente viu ali no vídeo o início do processo do homem empreendendo o trabalho, né? E o que vai separar muito o trabalho humano é a capacidade de abstração, porque outros animais também trabalham, né? Mas quem abstrai sobre o seu trabalho é somente o ser humano, né? E esse poder de abstração nos trouxe muitas ilusões. A gente vai ver que mais para frente, principalmente o idealismo, né? De achar que o mundo existia na nossa cabeça e depois a matéria, e não o contrário, né? Mas o Althusser faz uma analogia ao trabalho, como a gente conhece, né? E ele vai dizer o que é a matéria-prima dessa produção do conhecimento, né? Entendendo produção como esse processo de trabalho do conhecimento. É um todo já dado e caótico, né? O que o empirismo faz, né? O que você vê aos seus olhos, né? E quando você olha a realidade aos seus olhos, ela parece caótica, né? A realidade olhada sem ser depurada, sem ser trabalhada na teoria intelectualmente, ela parece algo totalmente caótico, ainda mais essas sociedades mais complexas como as nossas, né? E ele vai dizer quem que é o trabalhador nisso? É o intelectual, enfim, é o militante, poderia ter colocado mais coisas aqui, que através da ferramenta, que é a teoria, que no nosso caso é o materialismo histórico dialético, ele faz o manuseio dela num determinado objetivo, não, objeto, né, numa determinada formação social econômica. Então esse é o método dele, né? Se ele tem a ferramenta que são o corpo de conceitos, né, do materialismo histórico dialético, o método é a maneira como ele manuseia essa ferramenta, né? Então, se você tem um alicate, por exemplo, e para produção para poder construir uma casa, você vai aplicar o alicate na fiação de uma maneira, enfim, né? E se for necessário usar o alicate em outra atividade, você vai aplicar de outra maneira, né? Então, esse manuseio da ferramenta é o método, né? O método como você vai manipular manipular no sentido de operar os conceitos na determinada formação social. O produto final é que você, óbvio, você abstrai esse todo dado e caótico, né? Através desses conceitos do materialismo histórico e retorna ao todo se aproximando do concreto, o concreto da realidade concreta. A filosofia são os pressupostos regulares desse produto final. Então aqui já tem um primeiro grande debate que a gente vai entrar aqui, né? Muita gente acredita que a filosofia, ela, inclusive dentro dos próprios marxistas, né? Ela é o que antevém, o que vem antes desse processo de produção do conhecimento, né? Então, assim, uma linha de marxistas, né? Então, acho que vale a pena quem vê essa aula, ver a aula de amanhã também, do avançado, acho que não tem problema.
Se não entender muita coisa, acho que o professor Luiz Mota é muito bom para isso, mas a gente vai ver que a dialética marxista, por mais que ela tenha toda uma leitura de Hegel, etc. e tal, ela só vai se aprimorando com o aprimoramento do materialismo histórico. Né? É óbvio que tem uma relação entre as duas, mas que a partir da depuração do materialismo histórico, do aprofundamento do materialismo histórico, você construiu uma filosofia marxista, né? Claro que toda filosofia ela tem isso, né? Ela aproveita desse conhecimento histórico acumulado, né? Marx bebe de Hegel para muita coisa, mas ao subverter Hegel, igual a gente vai ver para frente, colocar ele de cabeça para baixo, ele já fez uma mudança muito grande, né? Ele muda a lógica onde opera a dialética hegeliana. Então não é uma simples questão de botou Hegel de cabeça para baixo. Então, assim, a nossa defesa é que a filosofia ela é sempre produto desses avanços na produção científica do conhecimento. Né? Então, a gente vai ver que o materialismo histórico é a ciência do marxismo e a dialética materialista é a filosofia do marxismo. Né? E a nossa defesa é que o Marx conseguiu desenvolver muito bem o materialismo histórico. E Marx não fez por mais que prometesse, ele não chegou a fazer um livro dizendo o que é essa dialética materialista, né? O que é, como que ele operacionalizava esses conceitos, até os próprios conceitos do materialismo histórico, né? Tem um último capítulo no Crítica da Economia Política, que ele aborda por rápido, o que ele vai chamar de método da economia política, coloca por final, e você tem o Anti-Düring do Engels e mais alguns outros textos do Engels, né? Então, infelizmente, o Marx não conseguiu deixar esse produto, porque isso acho que reforça essa visão, ele vai depurando o materialismo histórico, né, naquela investigação do Capital, e vai trazendo novos elementos para a dialética, à medida que ele vai aprofundando esse conhecimento. E não só o materialismo histórico, mas a gente vai ver mais para frente como que o avanço da biologia foi importante para você depurar melhor a dialética materialista, o avanço, a gente vai ver quais descobertas científicas ajudaram a aprimorar essa dialética e trazer novos conceitos assim que consigam dar conta melhor de aprender a realidade. Então, acho que esse aqui é um bom momento para a gente pegar, né, que a filosofia elas são pressupostos regulares no final. Então, o que são esses pressupostos? Vocês vão ver que na medida que aprofunda o materialismo histórico, Marx ele vai vendo que existe uma ideia de mudança permanente nas coisas, né? Óbvio, isso já existia em Hegel, mas existia muito vinculado a um essencialismo e muito a um idealismo muito forte. O Marx vai perceber que aquilo acontecia no processo das coisas, do concreto, né? Então, à medida que ele foi do materialismo histórico, pressupostos regulares, né, que é o que a gente chama da filosofia, que é algo que na defesa do Althusser, e eu concordo, é algo incompleto na teoria marxista, né, e que fica como postulado dos próximos marxistas de esse desafio de conseguir cada vez, à medida que vai avançando essa ciência do marxismo, que é o materialismo histórico, né, que ele é atualizado depois por Lenin, depois por Mao Tse Tung. Tem um texto muito bom do Mao, onde o Althusser bebe muito, né, para fazer isso, para que a gente possa ir também aprimorando esses pressupostos. Vai entrar neles, tá, gente? Isso aqui é só uma introdução, vamos lá. E é interessante que o Marx ele é um filósofo que critica, um filósofo crítico, né? Crítico da filosofia, né? Tá crítica da filosofia. E é engraçado que é isso, ele era um filósofo, e isso é um debate estritamente filosófico, mas que ele falava, olha, os filósofos até hoje só quiseram interpretar a história, e agora nós precisamos
e interpretar as histórias muito num plano idealista, tirando ou idealista ou metafísico, né? Uma metafísica que, igual vocês viram na aula da consciência, a gente vai fazer muita comparação com um modo de ver o mundo metafísico, né? Então, o Marx, ele, de certa maneira, ele com esse olhar filosófico somente do mundo, sem uma metodologia, um corpo de conceitos, para que você possa fazer análise da realidade concreta, né? Acho que isso é o que mais importa para o marxismo, né? É você ter condição de fazer uma análise de uma realidade concreta, né? Ter as ferramentas necessárias para poder analisar as múltiplas contradições e determinações que essas contradições têm sobre determinações sobre uma realidade concreta, né? Então, acho que o grande legado do Marx é deixar ali o caminho das pedras da maneira como ele fez para enxergar o capital no século XVIII e deixar muitas intuições que algumas se comprovaram, outras não, mas ali o cerne do método dele está lá e tem sido aprimorado por muito tempo. Então, o Marx ele era um crítico da filosofia nesse sentido, de que ele falava que a filosofia era insuficiente só querendo interpretar o mundo e não interpretar o mundo do ponto de vista partindo da análise do concreto, mas sim da análise da ideia, ou enfim, né, não enxergando as coisas no seu devido movimento, né, movimento dialético. E aí, o que eu quero sustentar aqui do início ao fim, que eu acho que é uma coisa importante, é que o marxismo ele inicia a discutir o continente na ciência, né, assim como os gregos descortinaram a matemática, Galileu a física, Freud posteriormente a psicanálise, o Marx ele descortina a ciência da história. Isso é muito polêmico, gente. Vocês vão, hoje em dia, ainda mais, isso é polêmico até dentro do marxismo, mas eu acho que é um negócio que a gente tem elementos suficientes para poder sustentar essa defesa. Porque na história, inclusive, né, nessa que digamos sociedade contemporânea, alguns chamam de sociedade pós-moderna, mas sociedade contemporânea você quis acabar com o rigor científico dentro das ciências humanas, colocando tudo como narrativas ou interpretações dos fatos, né? Então a gente vai ver que o Engels fez uma defesa muito boa disso. Não tem isso. A gente está estudando o que se produz para além da subjetividade, né? Se a gente fala que o que determina as superestruturas, né? Que vocês viram esse conceito com a Conceição, são as subjetividades humanas, aí de fato seria mais complexo a gente decifrar essa realidade. Mas como a gente fala que o que determina essa superestrutura são as relações em que homens estabelecem entre si no seu processo de produção das suas sobrevivências, necessidades, né? Sejam necessidades da cabeça ou do estômago, né? Que nem o Marx usa essa frase no Capital. A gente vai ver que é possível você chegar na realidade porque você está estudando algo que independe da vontade subjetiva de um ser humano, inclusive molda essa vontade subjetiva. Óbvio que os altuserianos eles dão uma nova interpretação para isso, que não cai no economicismo, né? Que é muito boa, que a gente vai ver mais para frente. Então, acho que o Marx era isso, a gente está aqui estudando filosofia com um crítico da filosofia. Tanto é que o Marx ele é mais estudado nas ciências sociais, na história e na economia do que propriamente na filosofia. A filosofia reserva poucos capítulos para o Marx, né? E nas ciências sociais, na economia, na história, ele é muito estudado. Serviço social também, eu acho. Vamos passando aqui. Então, isso, o marxismo, a ciência marxista é o materialismo histórico e a filosofia marxista é o materialismo dialético. Normalmente, quando eu dei essas aulas, gente, eu começava a falar um pouco dos conceitos do materialismo histórico. Eu entrava no materialismo, já vim com algumas questões do materialismo dialético antes e depois entrar no materialismo histórico.
Primeiro que acho que dá uma sequência mais lógica para o curso, né? Depois, na próxima aula, Luiz Paulo, ele vai tratar essa questão de Estado, modo de produção, etc. e tal, que são alguns conceitos do materialismo histórico, né? Então, por isso que eu vou passar rápido por eles e vou ficar mais nessa questão do materialismo dialético. Mas acho que é importante a gente saber que o que eu reforcei no início, a filosofia marxista ela é fruto do aprofundamento do materialismo histórico, né? Então, a gente só conseguiu ter um corpus de conceito da filosofia marxista apurado por conta desse desenvolvimento do materialismo histórico. Interessante, o Marx nunca ia ter ideia, só vocês terem noção, da importância da luta de classe se ele não tivesse um contato com o Engels e ido para a Inglaterra e visto ali o desenvolvimento do capitalismo, né? Lido balanços das fábricas. O Marx ele vai descobrir todo esse processo lendo muito balanço contábil de fábrica, né? Tendo contato com o movimento operário inglês e francês. Se ele ficasse na Alemanha, né, que ele é exilado na Alemanha, naquele idealismo, né, alemão, né, a filosofia alemã é muito cheia, né, contaminada é uma palavra forte, mas era hegemonicamente dominada pelo idealismo, ele não ia ter contato com a política econômica clássica, né, Ricardo e Smith, que foi o que ter contato com a própria luta de classe acontecendo na França, na Inglaterra, né? O próprio Engels tem um texto, né, a situação da classe operária, o Marx depois na Inglaterra, o Marx depois vai para a França e tem muito contato com a luta de classe na França. Então, assim, esse é o desenvolvimento do materialismo histórico, né? Esse pesquisa histórica que o Marx foi empreendendo, né? Análise concreta do capital, das relações de produção, das forças produtivas, balanços contábeis de fábrica, vendo a produção acontecer, que fez com que, óbvio, né? Ele tinha um olhar dialético das coisas, né? Mas era uma dialética realista, uma dialética incipiente, porque ninguém cria conhecimento do nada, né? E essa própria dialética ela se desenvolveu também por conta de um desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade. A gente vai ver também que o pensar dialético ele não surge da cabeça de um cidadão e o mundo passa a ser dialético. Não. O mundo ele se movimenta dialeticamente e os homens passaram a aprender esse processo dialético com que o mundo e a história se movimentam, né? Como dizer, por exemplo, a maçã ela sempre caiu, mas teve um momento que alguém viu aquele movimento regular da maçã e falou, olha, temos aqui, no caso o Newton, né, ele falou, olha, vamos aqui fazer, isso aqui tem alguma coisa a ver com a gravidade da Terra, enfim. Então não precisou do Newton lá que existia a teoria da gravidade, a maçã cair, né? Ela sempre caiu, a partir disso ele olhou aquele movimento regular da maçã e falou, pô, temos aqui a teoria da gravidade, né? Então o materialismo histórico dialético é isso, né? O mundo sempre a história sempre se desenvolveu assim, né? A história não passou a se desenvolver dialeticamente depois do Marx, mas a gente passou a ter um olhar dialético para a história a partir de Marx, né? Hegel também, né? Mas Hegel é preso num idealismo muito grande, mas ele tem sua importância. Mas, enfim, para a gente fixar, né, que a filosofia marxista é fruto do desenvolvimento do materialismo histórico, mas nós vamos ver aqui primeiro a filosofia marxista para que a gente possa entender como que houve um desenvolvimento dessa teoria. Vamos lá. Isso eu já falei muito, né? O materialismo, o que eu vou abordar aqui, o materialismo dialético fruto do desenvolvimento científico, a definição elementar dialética. Vou pegar as 3 leis fundamentais dialéticas que considero as leis mais importantes para que a gente possa ter um olhar dialético sobre o mundo, né? Algumas lições da análise dialética, né? E também no final vocês vão ver que tem alguns dilemas filosóficos e como que a dialética resolve, né? E a gente vai ver alguns exemplos sobre como o olhar dialético olha para o fenômeno e como o olhar metafísico analisa esse fenômeno, que eu acho que é muito importante a gente conseguir sair dessa aula
e desimpregnar, a gente gosta muito da palavra desconstruir, né? Acho que nada se desconstrói, tudo são rupturas e superações, mas enfim, a gente conseguir romper com o olhar metafísico na vida, né? Que a gente é o mecanicista, né? A gente é impregnado de ver as coisas estáticas, as unidades sem se relacionarem consigo mesmo, ver a totalidade através da particularidade e não enxergar a totalidade, né? Vida em nada desse olhar metafísico e mecanicista. Então, acho que se ao final da aula a gente conseguir ter um pouquinho de olhar dialético e materialista para as coisas, você pode ser metafísico e materialista, né? A aula da Conceição explicou bem isso. Então, vamos lá. Eu falei, né? O materialismo histórico, o materialismo dialético é fruto do desenvolvimento científico, né? E o Engels, num dos seus livros, ele vai sublinhar e reforçar isso. Olha, o materialismo dialético, ele abandona de vez, né? E ele é reforçado com algumas descobertas científicas, e ele é aprimorado, né? A descoberta da célula viva e seu desenvolvimento, a descoberta da transformação da energia, a descoberta da evolução do homem e nos animais, né? Isso é o darwinismo. E o desenvolvimento do materialismo histórico, né? Então, o Engels, nesse livro, ele elenca essas três grandes descobertas, e o Althusser coloca essa quarta, que é o desenvolvimento do próprio materialismo histórico para o desenvolvimento do materialismo dialético, né? A separação aqui é mais para a gente poder enxergar as coisas. Vocês vão ver que o enxergar dialético sobre a realidade ele é tudo muito imbricado. Então a gente separa aqui para poder analisar, mas as coisas vocês vão ver que tudo se relaciona. E desculpa se estiver difícil de entender, gente, que a Conceição falou isso, a gente não percebia, tanto que é difícil mesmo dar aula olhando para um computador, né? Eu tive a experiência de dar um ano de sociologia para o ensino médio ano passado, e eu gostava muito da aula andando, né? Ia até o fundo da aula, voltava, né? Os alunos ficavam meio perdidos, mas dar aula para um computador sem ver a reação é difícil. Mas vamos lá. Aí vocês mandem a dúvida para o Lucas, acho que ele já deve ter até colocado aqui, Lucas, se você não colocou, coloca aí o e-mail no chat para a turma poder ver. Vamos seguindo aqui. Definição elementar de dialética. Esse texto aí eu extraí desse livro, do Jorge Pulitzer, Princípios Elementares da Filosofia, um livro bom para iniciar, tá, gente? Para vocês ali saltarem para uma coisa mais sofisticada. Porque é um manual esquemático, ele mesmo adverte, né? Fala que pensamento esquemático, né? Não cabe na dialética, mas como a gente é muito condicionado a pensar esquematicamente, acho que para um primeiro momento de contato com a dialética seja importante a gente esquematizar, né? Colocar, essa é a lei tal, ela define tal coisa, esse é o conceito tal, define tal coisa, porque é assim que a gente é condicionado a pensar, e a partir disso a gente vai apurando, né? Se aproximando. Acho que o Edilson falou um negócio legal na aula dele, que a cada momento a gente vai se aproximando mais, faz um processo de aproximação maior do conceito, do conhecimento, né? Então isso aqui é igual um exercício mesmo, né? Você começa no mais simples para ir para o mais complexo. Então nós precisamos começar desse mais simples aqui, apesar que essa discussão toda que eu coloquei no início não é uma discussão fácil, não é uma discussão simples, né? Vão ter muita gente que vai sustentar que tudo que Marx fez é filosofia, né? Tudo é uma continuação ali filosófica, né? E a gente quer defender que não, o que Marx ele fez é ciência da história, e que, por óbvio, essa ciência produz um novo pensar filosófico, né? Que por muito está em aberto. E vamos ver, né? Ele não produziu, ele desenvolveu essa ciência se amparando bebendo em algumas fontes teóricas e também filosóficas, né? E uma delas importante era Hegel.
Hegel, o Marx era um jovem do grupo de jovem hegeliano. A teoria de Hegel era tão vasta que produzia os hegelianos conservadores e os progressistas. Marx, por óbvio, participava desse grupo progressista, e ele começa a beber da teoria de Hegel, que foi um filósofo alemão que trouxe lá, que traz da filosofia grega, né, da parte de Heráclito, né, que quando Heráclito constata que o progresso científico no universo tudo tem movimento, né, e o Hegel ele elabora, né, esse conhecimento dialético. Então, muitas das coisas que a gente vai ver aqui para frente estão presentes em Hegel, mas que, por conta do desenvolvimento do materialismo histórico, elas aparecem no marxismo de uma maneira bem diferente, né? Então, assim, não dá para simplesmente resumir a dialética materialista como colocou Hegel de cabeça para baixo. A dialética hegeliana, ela existe numa lógica idealista. Quando você já traz os conceitos dialéticos para a lógica materialista, você muda, subverte na essência a dialética hegeliana e dá origem a conceitos e leis completamente distintas, né? Não é uma coisa assim, só inverteu, pegou, botou o Hegel de cabeça para baixo, né? Como se fosse, você vai no cerne da questão hegeliana e muda aquilo, né? Isso muda os conceitos, né? Muda a maneira como você opera os conceitos e, a partir disso, muda os conceitos em si, né? Então, Marx e Engels, discípulos de Hegel, mas discípulos materialistas, né? Primeiro um contato de um materialismo metafísico, que é o materialismo de Feuerbach, e depois aprimorando, né? Trazendo esse movimento para o materialismo, né? Aí aqui vai falar, né? Que Hegel estava com a dialética de cabeça para cima, era necessário colocar de cabeça para baixo para analisar a matéria. Isso é uma explicação inicial, mas que com o passar do tempo a gente vai ver que não é bem assim. Mas, de fato, Marx e Engels traz para um debate materialista esse olhar dialético, né? Então, isso é de definição elementar. Tem algumas coisas aqui do ponto de vista etimológico, mas acho que não nos interessa muito. As 3 leis fundamentais da dialética. A primeira lei, gente, ela precisa constatar que tudo muda. Eu acho que isso a mudança é uma constatação importante, uma lei universal para tudo, desde os fenômenos sociais à natureza. Vocês vão ver que essa primeira lei ela vai suscitar diversos outros debates. Tudo muda, mas como muda? Que a gente vai ver depois contradição, e por isso que eu peguei essas 3 leis, né? Que tudo muda, tudo se relaciona, e a contradição, né? Como que essa mudança ela acontece onde todas as questões estão relacionadas, né? Então, qual que é a importância dessa lei dialética? Então a gente vai ver que nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, por mais que eu esteja, por mais que, sei lá, meu celular está estático aqui, parado na minha frente, ele está numa constante luta entre a sua oxidação, os seus... Enfim, aqui eu não entendo dessa parte de química, mas existe uma luta constante aqui de fatores internos e externos, né, onde depois, aprimorando isso, vai ver que o interno é o que define, as condições internas definem, mas dele parar de funcionar, que ele tem um tempo de vida e continuar funcionando, né? Assim como tudo que pode, por mais que pareça que esteja estático, você tem um movimento dos átomos, enfim, né? Quem mais da química vai poder saber disso. E na vida social, muito mais, né? A vida social é uma constante transformação, né? Acho que o Rafael que vos fala aqui não é o mesmo que está falando. No momento que a coisa
vai passando, eu mudo tanto biologicamente quanto socialmente, e a gente vai num eterno processo de mudança. Então, a mudança dialética é a gente conseguir enxergar a realidade como um filme, não como fotografias estáticas, né? Não como algo que não muda, né? Isso fala, mas pô, como é que esse pessoal enxergava o mundo sem mudanças, né? O olhar metafísico ele vai falar o seguinte, que você tem uma reprodução no método. Então ele vai falar o seguinte, o homem sempre foi egoísta, sempre pensou em si mesmo, né? E o egoísmo dele só vai se manifestar de maneira diferente ao longo da história. Então isso aí não muda, o egoísmo do homem não muda, né? Isso é uma maneira de explicar, por exemplo, uma tal índole humana, né? Se você pega a teoria de Hobbes, é um negócio assim, né? O homem é lobo do homem, sempre vai ser o lobo do homem. Então é um negócio metafísico, né? Nunca muda, né? Como se essas determinações, essas características humanas, essas qualidades humanas não tivessem relacionado ao tempo histórico, né? Então é assim que o metafísico enxerga o mundo, né? São características imutáveis que se manifestam na aparência de maneiras diferentes ao longo da história, mas que estão ali, estão sempre presentes, nunca mudaram. O homem sempre foi assim e sempre vai ser. Então, a visão dialética da mudança é a visão de que tudo está... O Heráclito que tem aquela frase famosa, né? Você nunca se banha no mesmo rio, porque o rio já não é mais o mesmo e o homem já não é mais o mesmo. Então, quando você toma um banho no rio, se você volta lá, a água já correu e você já não é mais o mesmo. Então, acredita quando fala que fulano não vai mudar mesmo. É difícil, né? Tem gente que é cabeça dura, mas tudo está suscetível a mudanças. Vamos lá, agora trazendo aqui, acho que ficou claro, vamos pegar os exemplos aqui, que o Politzer traz no livro dele. Gosta de uma maçã. O exemplo natural. Eis uma maçã. Então vamos ter duas maneiras de estudar essa maçã. Primeiro, do ponto de vista metafísico. Então é sempre isso, metafísico e dialético. No primeiro caso, daremos uma descrição desse fruto. Como é que o metafísico analisa a maçã. A sua forma, a sua cor. Enumeraremos as suas propriedades. Falaremos do seu gosto. Depois poderemos comparar maçã com uma pera, ver semelhanças, diferenças, enfim, concluir. Uma maçã é uma maçã e uma pera é uma pera. Era assim que estudava as coisas outrora. Isso é uma maneira metafísica de ver, por exemplo, a maçã. Como que um dialético vai ver a maçã, né? Colocaremos a maçã em movimento. Não do movimento da maçã enquanto rola e se desloca, mas da sua evolução. Então constataremos que a maçã madura não foi sempre o que é. Primeiramente era uma maçã verde. Antes de ser uma flor, era um botão. E assim chegaremos até o estado da maneira na primavera. A maçã não foi, pois, sempre uma maçã. Tem uma história e de fato permanecerá o que é. Se cai, apodrecerá, decompositerá, liberará sementes que darão, se tudo correr bem, um rebento, depois uma árvore. Portanto, a maçã nem sempre foi e também não ficará sempre o que é. Então, você vê que nesse exemplo, o pensar dialético procura analisar o objeto, o fenômeno, na sua totalidade e construção histórica. E depois a gente vai ver que na próxima lei, ele vai relacionar isso com o todo, né? Então, o estudo particular de um objeto, no seu movimento histórico, para depois se relacionar com o todo e entender como que esse objeto se movimenta, né? Por isso que eu articulei essas três leis da dialética, que eu acho que ela contempla bem. Um exemplo social aqui. O exemplo metafísico sempre falou, olha, sempre existiu ricos e pobres. Sempre na história, só que tem hora que é senhor de escravo e escravo, senhor feudal e servo, proletário e capitalista, e burguês, isso sempre foi assim, só manifesta de maneira diferente. Eles vão constatar que há grandes bancos, fábricas enormes, vão dar uma discussão detalhada da sociedade capitalista, que comparemos com a sociedade feudal, procurando as semelhanças ou as diferenças, diremos, olha, a sociedade capitalista é o que é. Essa é uma maneira metafísica de analisar as coisas. Do ponto de vista dialético, aprenderemos que a sociedade capitalista nem foi sempre o que é. Se constatarmos que no passado a sociedade viveu um certo tempo,
será para deduzir que a capitalista, como todas as outras, não é definitiva, não tem uma base intangível, mas pelo contrário, é para nós apenas uma realidade provisória, uma transição entre o passado e o futuro, né? Então, o método dialético procura ver as relações, né, como um todo na história. Acho que esses dois exemplos explicam bem a mudança dialética. Ação recíproca, tudo se relaciona. Esse aqui é um outro importante. A gente viu agora que tudo muda, tudo está em constante movimento, em constante mudança, né? Então sempre vamos olhar a realidade no seu movimento e não na sua não de maneira estática, né? Ver o filme, não a fotografia. E aí a gente vai ver que existe uma relação entre os objetos, né? O metafísico ele vai olhar por exemplo, acho que esse é um exemplo bom, a morte e a vida, né? Um exemplo que o Mal dá no livrinho dele, esse aqui, ó, sobre as contradições, que eu peguei emprestado da Bia, um livro muito bom, depois se vocês quiserem ler, viu, gente? Para aprimorar o debate da contradição, não tem coisa melhor, e quem fica aí, adora puxar saco de teórico acadêmico, não tem nada melhor do que ir nos escritos dos grandes revolucionários para entender o que é o materialismo histórico dialético, porque se nós estamos, não estou excluindo os acadêmicos, mas se nós estamos falando de uma teoria revolucionária para prática revolucionária, pessoas como este cara, como outros, podem nos dar algumas saídas, né, para algumas questões que somente o academicismo não consegue desenvolver. Mas voltando aqui. Então, exemplo da morte e da vida, né? O metafísico ele vai falar assim, olha, morte é isso, isso e isso, né? Vou pegar a morte de alguém, né? É a paralisação dos órgãos vitais, etc. E tal. E a vida é os órgãos vitais estarem em atividade, etc. E tal. Ele vai falar, morte é uma coisa, vida é outra, completamente distinta. A ação recíproca e a relação, e a gente vai ver isso na contradição também, né? Eles têm uma relação, né? A e B não é somente A e B, eles têm uma relação com o outro, né? Ao mesmo tempo que você é vida, você também é morte. Você, com o passar do tempo, você vai caminhando, você tem todas as condições da sua morte dentro de você mesmo, enquanto você vive. Então, existe uma unidade de contrários, né? A gente vai ver, esse é um conceito importante, a unidade de contrários. E existe uma relação, acho que quem viu aquele documentário, aquela série do Netflix, que tem aquele cientista interessante que apresenta, Cosmos, né? Vai ver que a origem do mundo, tudo tem uma relação recíproca entre si, né? Então, assim, tem uma relação entre uma unidade entre contrários, onde tudo se relaciona no mundo, né? E é importante, né? Tem coisa que se relaciona mais próximo e tem coisa que se relaciona mais distante. Então também não dá para achar que existe uma relação uma relação assim tão próxima de todos os elementos. Então vamos ver, para ficar mais claro aqui, o exemplo da natureza. Acabamos de ver a proposta da história da maçã, que é um processo. Retomemos esse exemplo. Procuraremos de onde vinha a maçã e devemos as nossas pesquisas chegar até a árvore. Mas o problema de pesquisa põe-se também para esta. O estudo da maçã conduz às origens e o destino da árvore. De onde vem? Da maçã. De uma maçã que caiu, apodreceu na terra, para dar origem a um rebento. E isso leva-nos a estudar o terreno, as condições em que as sementes puderam dar um rebento, as influências, o ar, o sol. Assim, partindo do estudo, somos conduzidos ao exame do solo, passando do processo da maçã ao da árvore. Esse processo encadeia-se, por sua vez, no solo. Temos o que se chama um encadeamento de processo. Vai nos permitir enunciar e estudar a segunda lei da dialética, a lei da ação recíproca, né? Então, a gente vê uma relação aqui de todos os elementos de maneira conectada. Um fazendo, né, exercendo uma ação sobre o outro e se relacionando, né? Então,
por mais antagônicos que possam se parecer, você tem uma relação desses objetos, né? E o modo metafísico, ele não enxergaria conexão entre esses elementos, né? Eles enxergariam cada elemento em seu posicionamento, né? Aqui ele traz um exemplo social, que é da escola operária, uma escola operária de Paris, né? Onde ele dava esses cursos dele, né? Se estudarmos essa escola do ponto de vista dialético, procuraremos de onde vem e teremos iniciante de resposta, do outono de 32. Procuraremos outono de 32, camarada decidem fundar em Paris a Universidade Operariada para estudar o marxismo. Mas como teve essa ideia de estudar o marxismo? Foi evidente, porque ele existe. Mas então de onde vem o marxismo? Vemos que a pesquisa do encadeamento nos processos conduz a estudos minuciosos, completos, mas ainda interligando ao marxismo, serão usadas outra doutrina, etc. Então, se você for conduzindo aí o fio da história da escola, o que o metafísico faria? Ele só falava, olha, uma escola, 1932, o pessoal reuniu, fundou a Universidade Operária, né? Isso aí que é a universidade, quem fundou, quantos alunos, etc. Vai dar todos os elementos, né, as condições dessa escola, né? O pensamento dialético vai procurar as ações recíprocas e as relações dessa escola com o todo, né? Vou passar mais uma aqui. E aí, gente, a partir dessa ideia de que tudo se relaciona, existe uma ação recíproca entre todos, a gente vai ver o princípio da totalidade, né? Que é um princípio muito importante para a dialética. Óbvio que não existe o todo sem o particular, né? Imagina se esvazia o particular, o todo também se esvazia. Mas se você quer conhecer o particular, existe a necessidade de conhecer o todo, porque como você tudo se relaciona e tudo exerce uma ação recíproca sobre si, você conhecendo aquela particularidade, você não vai conhecer as múltiplas relações e reciprocidade de ações que ela estabelece com as outras, né? E isso vai te impossibilitar de conhecer a realidade como geral e de propriamente conhecer aquela particularidade. Porque se você, por exemplo, for estudar a particularidade da escola operária, que o Politzer dá como exemplo, você vai conhecer tudo que compõe aquela escola operária, né? Mas você não vai conhecer o processo histórico que se desembocou, a teoria que é dada ali. Então você vai conhecer parcialmente, superficialmente, a realidade, porque você só conheceu a particularidade, né? Então, é muito importante essa visão que nos conduz à lei da ação recíproca e da relação e de unidade de contrários, que é para o princípio da totalidade. Isso não pode sair da nossa mente, né? O princípio da totalidade é fundamental para que a gente possa entender, inclusive, as múltiplas contradições que determinam uma realidade. Então, entender as contradições também na sua totalidade, né? Então, a gente viu, né, que tudo muda, tudo se transforma, tudo se relaciona e exerce uma ação recíproca entre si. Como que isso acontece, né? É através da contradição. E aí, essa é uma lei da dialética muito importante. Por isso que, depois dessa aula, eu vou mandar esse texto do Mao Tse Tung. Tem outros textos que falam disso, o próprio Anti-Turing tem algumas coisas que falam disso, mas esse texto do Mao Tse Tung eu acho que é o melhor para a gente discutir essa ideia da contradição, né? Então a ideia da contradição eu falei aquele exemplo da vida e morte, acho que ele cabe até melhor aqui, né? Ação recíproca entre vida e morte, eles entram em choque, são duas contradições, são dois. É importante a gente também, gente, não transformar todo o conflito em contradição. Existe, às vezes, o conflito. O conflito ele se torna contradição quando
isso é um debate mais complexo, né? O conflito histórico, quando ele se torna um negócio muito agudizante, né? Que é impossível a convivência entre os dois, né? Então, a contradição é o que faz, é aquele momento da ebulição, da transformação de uma nova qualidade, né? O surgimento do novo, que não faz morrer totalmente o velho, mas coloca hegemonicamente uma nova ideia, uma nova qualidade, seja na ideia, seja uma nova qualidade de uma coisa química, material, né? Porque matéria aqui a gente fala no sentido mais amplo, né? Como é que funciona essa contradição? É um choque mesmo, né? Acho que o exemplo da tese, antítese, síntese é o melhor, né? E o meu grande desafio na escola era tentar ensinar um pouquinho desse negócio de contradição para os alunos, né? Então tinha que tirar uns exemplos muito inusitados. Mas aqui a gente já pode trabalhar com os exemplos mais apurados, né? Você pega vamos pegar o exemplo do feudalismo, né? Que acho que é um exemplo muito dado. O feudalismo ele se desenvolveu até um certo ponto que ali foi naquele desenvolvimento das suas forças produtivas, enfim, que eram rudimentares, ligados à agricultura, que foi surgindo um comércio e uma classe de comerciantes que ficavam nos burgos, que eram os burgueses, né? Até um determinado momento, aquele conflito não era uma contradição antagônica do ponto a desencadear uma ebulição que fosse botar abaixo aquele velho mundo e trazer à frente um novo mundo. Com o desenvolvimento da história, o crescimento dessa classe, com o esgotamento do modelo antigo também. Então, aí são múltiplas contradições que vão levando ao esgotamento daquele modelo antigo, né? Você faz eclodir, né? Essa contradição fica mais aflorada e você, nesse choque, né, entre a tese, que digamos é o feudalismo, e a antítese, né, que seria, no caso, um novo modo de produção capitalista, você tem o surgimento do novo, né, da sociedade moderna, desse modo de produção capitalista, né? Então, essa contradição entre burguesia e senhores feudais gera um novo sistema que tem características novas, hegemonicamente novas, mas também mantém algumas características antigas, né? Então, até hoje você tem monarquia, né? Você tem a rainha da Inglaterra, que inclusive fez um pronunciamento à nação ontem, né? Então, olha para você ver, mantém algumas tradições e estruturas também, né? Religiosas e tal. Então, o novo não é simplesmente... E o novo traz novas contradições, né? O capitalismo trouxe aflora a contradição capital versus trabalho. Trouxe aflora a contradição burguesia e proletariado, né? Que o Marx desvenda muito bem. E o capitalismo vai se desenvolvendo e traz, né, uma sua fase monopolista, imperialista, que o Lenin analisa muito bem, com uma nova contradição que vem a nações capitalistas, imperialistas e a colônia. Então são novas contradições que vão surgindo nesse movimento mais geral, mas a gente pode ver a contradição em muita coisa, gente. Então, todo o processo histórico ele tem as suas contradições e é importante a gente não ter uma inflação de contradição, tentar conseguir distinguir o que é conflito, o que é contradição, e tentar saber o que é a contradição principal, né? Isso é que o Mao vai detalhar muito bem no texto dele, né? O que é a contradição principal hoje para nós? Se a gente erra no que é a contradição principal, a gente um erro na análise de conjuntura e um erro na ação política, né? Hoje a contradição principal de um país da periferia do capitalismo como o Brasil é a contradição do imperialismo, né? Uma nação que é super explorada por outra nação. Se a gente não olhar por esse prisma, a gente acaba caindo em erros que os sectários acabam caindo muito, né?
Nem, por exemplo, antes da Revolução Chinesa, você teve uma aliança do Partido Comunista com um partido nacional lá da China, né, contra os japoneses, a invasão japonesa. Se você olhasse a sociedade de maneira estática, ou a própria ciência marxista de maneira estática, e não atualizasse as suas contradições, porque o Marx vai falar a contradição principal da fase do capitalismo que eu analiso é as relações de produção, capital versus trabalho. O Lenin vai dar uma atualizada e vai dizer, olha, a contradição principal dessa fase do capitalismo é nações que dominam o capital monopolista, etc. Tal, subjugando outras nações, né? Então é aqui que se encontra o nó central para desatar. Imagina se o Mao tivesse ainda com a visão daquela contradição central estabelecida por Marx, né? Talvez não teria tido a Revolução Chinesa, né? Aí vamos ver como é que o Politzer traz aqui para a gente, né? Os exemplos, que eu já dei alguns exemplos aqui que eu tirei do livrinho do Mao, mas vamos ver como é que o Politzer aborda, né? Vamos ver, do ponto de vista metafísico, considera as coisas de um modo isolado, tomadas em si mesma, e porque a metafísica as estuda assim, considera de maneira unilateral, isso é, só um lado. É por isso que se pode dizer dos que vêm de só um lado que são metafísicos. Em poucas palavras, quando o metafísico examina o fenômeno, a que chama vida, fala sem relacionar a qualquer outra, que ele vai dar um exemplo da vida. Vê a vida por si em si, de uma maneira unilateral. Vê de um lado só. Se examinar a morte, fará a mesma coisa. Aplicará seu ponto de vista unilateral e concluirá dizendo: a vida é a vida, a morte é a morte. Entre ambas, nada de comum. Não se pode estar ao mesmo tempo vivo e morto, porque são duas coisas opostas, inteiramente contrárias uma às outras. Ver assim as coisas é fazê-lo de uma maneira superficial. Se examinarmos um pouco mais de perto, veremos primeiro que não as podemos pôr uma à outra, não podemos mesmo separá-las tão brutalmente, uma vez que a experiência e a realidade nos mostram que a morte continua a vida e que a morte vem do vivo. Aí ele vai trazer sobre a contradição os exemplos, né? Tomemos o exemplo do ovo, que é posto chocado por uma galinha. O exemplo do ovo é clássico no estudo de dialética de contradição. Constataremos que nele se encontra o germe que, a uma certa temperatura, em certas condições, se desenvolve, desenvolvendo-se dará um pintinho. Desse modo, o germe já é a negação do ovo. Veremos que, sem dúvida, no ovo há outras forças, a que tende para que permaneça um ovo e a que tende que se torne um pintinho. O ovo está, portanto, em desacordo consigo próprio, e todas as coisas o estão consigo mesma. Isso poderá parecer difícil de compreender, porque estamos habituados ao modo de raciocinar metafísico. E é por isso que devemos fazer um esforço para nos habituar a ver novamente as coisas na sua realidade. Uma coisa começa por ser uma afirmação, que sai da negação. O pintinho é uma afirmação, resultante da negação do ovo. É esta uma fase do processo, mas a galinha será, por sua vez, a transformação do pintinho, havendo no centro dessa transformação uma contradição entre as forças que lutam para que o pintinho se torne galinha e as que lutam para que ele permaneça como pintinho. A galinha será, pois, a negação do pintinho, que vinha a ser a negação do ovo. A galinha será, por conseguinte, a negação da negação. É isso a marcha geral das fases da dialética, né? Que também fala tese, antítese e síntese, né? Que ele traz um exemplo clássico do ovo, né? E aqui também um pouco como que a dialética enxerga esse processo da contradição. Aqui ele vai dar um exemplo interessante aqui no social, né? Verificamos que no começo da história existe uma sociedade comunista primitiva, sem classe da propriedade comum do solo. Mas tal forma de propriedade torna-se um entrave ao desenvolvimento da produção, criando por isso mesmo a sua própria negação, sociedades com classe, baseada na propriedade privada e na exploração do homem, né? Então, a sociedade primitiva, ela era ao mesmo tempo uma sociedade primitiva, mas também continha os germes da sua própria destruição, né?
quantia os elementos da sua própria destruição. Então, quando chegou um esgotamento, se a gente for comparar com o ovo, né, por conta de determinada temperatura, uma determinada condição, chega um esgotamento daquela qualidade de ovo, o ovo se torna um pintinho, você tem uma mudança quantitativa ali dentro que leva a uma mudança qualitativa, e isso você traz para a sociedade, né? Mas essa nova sociedade traz consigo sua própria negação, porque um desenvolvimento superior dos meios de produção leva à necessidade de negar a divisão da sociedade em classe. A propriedade privada, regressamos assim a um ponto de partida, a necessidade de uma sociedade comunista, mas num outro plano. No início tínhamos uma falta de produto, hoje temos a capacidade de produção elevada. Então a gente vai perguntar, comunismo é o fim da contradição? Isso aí é uma boa pergunta, uma grande polêmica. Eu acho que o Luiz Mota vai abordar isso na aula dele. E parece que o comunismo, se a gente fala que a contradição é uma lei permanente da história, como é que o comunismo vai lidar, né? Tem um texto ótimo que chama o Comunismo, o Fim da Política. Eu acho que ele vai abordar amanhã na aula dele, então quem quiser assista a aula dele, que isso aí daria uma aula inteira. Vamos seguir aqui. Algumas lições da análise dialética da sociedade, né? Acho que a primeira delas é o rechaço ao dogmatismo, né? Não há nada de definido, absoluto, sagrado, né? Você pode até acreditar em Deus, não tem problema nenhum, mas não traz isso para o mundo social porque não dá certo, isso é uma visão metafísica. A religião tem uma visão muito metafísica, né? As coisas sagradas, sacralizadas, né? No mundo não, cara. Tudo está em constante mudança, né? Não há nada definitivo. Tudo tem um passado, terá um futuro, né? Então, acho que isso é o rechaço ao dogmatismo é uma das grandes aprendizados que a gente pode trazer da dialética. E o rechaço ao sectarismo, né? Se a gente entender a contradição no seu processo também de mudança, as próprias relações e ações recíprocas, a gente vai ver que a gente não pode cair no sectarismo. Olha, é ótimo o exemplo que ele usa aqui, o Politzer usa, né? Se atendemos à unidade dos contrários, considerarmos as coisas sob os seus múltiplos aspectos, veremos, portanto, que este reacionário, ele está dizendo de como tratar um reacionário. Olha como é que isso dá para trazer para hoje, né? Aquele debate de a gente fica falando para o Bolsonaro, eu avisei, exclui ele, ou a gente tenta dialogar, né? Veremos, portanto, que esse reacionário é um reacionário, por um lado, mas por outro é um trabalhador, havendo nele uma contradição. Investigando, verificaremos por que aderiu a essa organização, procurando ao mesmo tempo indagar por que deveria não ter aderido. Então julgaremos e discutiremos assim de uma maneira menos sectária. Devemos, pois, de acordo com a dialética, considerar as coisas sob todos os ângulos que se possam distinguir. Para resumir uma conclusão teórica, diremos: as coisas mudam porque encerram uma contradição interna, elas próprias e suas contrárias. As contrárias estão em conflitos e as mudanças nascem desses conflitos. Assim, a mudança é a solução do conflito e que faz surgir um novo conflito, né? Acho que isso é uma coisa que fica aqui para a gente, né? Então, tentar entender o fenômeno nas suas múltiplas contradições. Alguns dilemas filosóficos que a dialética nos ensina e nos traz. A verdade é absoluta ou ela é relativa? A dialética vai dizer a verdade, ela é absoluta e ela é relativa. Olha aqui como é que a gente está operacionalizando os conceitos dialéticos e um dilema filosófico. Como assim a verdade é absoluta e relativa? Não são coisas distintas? Não, é uma coisa só. Por isso, enxergando os dilemas até do próprio debate filosófico do ponto de vista dialético. Se a gente fala que a verdade é relativa, a gente já está criando uma verdade absoluta, que toda verdade é relativa, né? O paradoxo que cai aí todos os relativistas. Mas o que o dialético vai dizer? Olha, a verdade ela é absoluta em determinado tempo histórico, porque a gente viu que através dos conceitos do materialismo histórico é possível chegar a uma determinada análise, aproximação do concreto. Mas ela é relativa. Por quê? Com o passar da história, ela pode se tornar falsa.
Então, ao mesmo tempo que aquela verdade absoluta é válida para aquela formação histórica, aquele tempo histórico, aquele local histórico, ela é relativa porque ela pode se transformar à medida que que exista uma transformação histórica, né? Então, ao mesmo tempo que ela é absoluta, ela é relativa. O conhecimento humano é dedutivo ou indutivo? Isso é um negócio que o Demerval Saviani, eu posso mandar esse texto para depois para vocês, ele vai discutir, que ele vai mostrar como que a produção do conhecimento do ser humano, ele é ao mesmo tempo indutivo e dedutivo, não tem como você dissociar, não tem como você criar um olhar metafísico, já o homem só pensa dedutivamente, só pensa indutivamente. Aqui estou pensando dedutivamente, aqui estou pensando indutivamente. Como o Popper vai dizer que a gente só pensa dedutivamente, ou outros que vão ser dos indutivistas, né? Ele vai mostrar que o processo de produção do conhecimento, ao mesmo tempo que ele é indutivo, ele também é dedutivo, né? Ele dá o exemplo que o Popper ele fala: para você testar uma regularidade do fenômeno, você teria que testar infinitamente para ter um conhecimento indutivo correto, né? Porque se você joga a bola para o alto e ela cai, se em algum momento ela não cair, o seu conhecimento indutivo ele está errado. E como você não vai conseguir testar infinitamente isso, você deduz, por conta da irregularidade daquele movimento, que existe essa força que puxa a bola para baixo, né? E aí o Demerval Saviani depois vai mostrar como é que isso é totalmente falso, porque todo conhecimento ele parte de uma prática indutiva e, óbvio, você tira conclusões dedutivas, né? Mas isso não invalida o processo da indução, né? Da tentativa e do erro. Então esse é um texto que vale a pena, depois eu vou tentar encaminhar isso tudo para vocês. Agora eu vou passar rapidamente aqui no materialismo histórico dialético, né, que acho que na próxima aula vai abordar mais, a gente tem mais uns 20 minutinhos, eu acho que dá para a gente conversar sobre isso. E aqui tem uma frase, gente, que se vocês puderem anotar ela e ler todo dia, tem a versão dela maior aqui, eu vou ler a versão dela maior, é uma frase do livrinho Crítica da Política, Contribuição à Crítica da Economia Política, né? Marx. Ele vai dizer assim: ó, o resultado a que cheguei e que uma vez obtido serviu-me de guia para os meus estudos pode ser formulada resumidamente assim: na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas e materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Em certa etapa do desenvolvimento, as forças produtivas e materiais da sociedade entram em contradições com as relações de produção existentes, ou o que é mais, ou o que não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas haviam desenvolvido até então, de formas evolutivas das forças produtivas que eram. Essas relações convertem em entraves. Abre-se, então, uma época de revolução social. Nessa frase aqui, gente, o Marx ele mostra nitidamente a manipulação, a operacionalização do conceito de totalidade, do conceito de que tudo se transforma, do conceito do materialismo, né? Então, enxergar as condições materiais dando origem à superestrutura ideológica, política, intelectual, né? Ao da contradição. Então, assim, aqui ele operacionaliza isso tudo. Eu acho que é uma frase que resume muito bem como Marx enxerga a sociedade. É um livro muito bom de se ler, difícil, mas essa frase vale a pena dar uma lida com calma.
só você dar um Google aí que você vai achar essa frase aqui, eu resumi ela. E o materialismo histórico, ele é basicamente isso. Você tem um corpo de conceitos, que a gente vai ver alguns principais, vamos ver o que dá tempo de ver, para fazer uma investigação sobre as relações determinadas, necessárias, independente da vontade que correspondem a um grau determinado de desenvolvimento das forças produtivas e materiais. É isso que é o materialismo histórico. É a investigação num determinado tempo histórico e local histórico dessas relações determinadas e necessárias para a existência do homem. E a partir disso, desse aprofundamento, desse estudo, que surge aqueles pressupostos filosóficos que a gente acabou de ver, né? Ah, professor, mas será que o Marx teria chegado a todo esse desenvolvimento sem a dialética do Hegel? Não tem como eu prever isso, né? Mas que todo cientista, por óbvio, né, bebe daquele conhecimento sistematizado ao longo da história, né? Marx bebeu dessa dialética hegeliana e inventou uma nova dialética, né? Isso é um debate bem também polêmico, né? Mas essa nova qualidade da dialética, ela só surge. É a mesma coisa de falar assim, ó, o Marx bebe dos socialistas franceses, né? O Lenin fala disso. Mas o socialismo do Marx é o mesmo socialismo utópico? Claro que não. Ele deu um caráter científico. Tanto é que ele fala o Engels fala do socialismo utópico ao socialismo científico, né? E a mesma coisa pode ter bebido, pode ter se assentado, mas são coisas distintas, né? Então, o materialismo dialético ele só existe por conta do avanço do materialismo histórico, que foi o que o Marx mais aprofundou na sua teoria, na sua produção de conhecimento. O Capital é o grande exemplo da aplicação do materialismo histórico numa formação social-econômica dada, que era o Capital do final do século, que era o capitalismo no final do século XIX. Então, assim, achar que o Marx produziu. O Marx foi um grande crítico da filosofia, né? É estranho, né? Vocês estão tendo uma aula de filosofia que vai falar isso. Mas essa é uma maneira que eu tenho de enxergar o processo que, com o avanço do materialismo histórico, se cria pressupostos filosóficos. Por que são pressupostos filosóficos? Eu nunca vou conseguir fazer apesar de estar aí os testes sociais, né, os testes, assim, as verificações dos fatos históricos, é algo que você vai discutir do ponto de vista axiomático, né, você entra na discussão, tudo se transforma, como é que eu vou conseguir, apesar de eu conseguir exemplificar historicamente, né, a transformação das coisas e tal, mas é um pressuposto filosófico, a relação de tudo com tudo, são pressupostos filosóficos que se assentam, obviamente, né, nas descobertas do materialismo histórico, né? Tem um capítulo que o Althusser vai falar que toda revolução filosófica precede de uma revolução científica. E ele acredita que a revolução científica do Marx é a ciência da história e que a revolução filosófica marxista a gente ainda estava por construir. Ciência da história, já falei demais, né? Vamos passar aqui rapidamente. Aqui, ó, a frase do Althusser. Se considerados os grandes descobrimentos científicos da história humana, poderíamos imaginar as diferenças como formações regionais de grandes continentes, né, que ele está falando. Poderíamos, assim, afirmar que antes de Marx haviam descoberto apenas 2 grandes continentes, o da matemática pelos gregos e o da física por Galileu. Depois, uma ciência química fundada por Lavoisier, que era uma ciência regional do continente da física. Depois a ciência da biologia, a química molecular, entra também neste mesmo continente. A lógica, em sua forma moderna, entra no continente da matemática. Por outro lado, é muito possível que Freud ache descoberto um novo continente, que é o da psicanálise, e o Marx descortinou esse continente, que é a ciência da história. Aí, olha, o Lenin fala aqui, né, na matemática é mais e menos, diferencial integral, na mecânica ação e reação, na física eletricidade positiva e negativa,
Na química, a combinação e dissociação dos átomos. Nas ciências sociais, é a luta de classe. É a nossa, tentando demonstrar a contradição em todas as... Vamos lá. A gente já gastou muito disso, né? Como surgem as ideias? Também não vou ficar muito nisso, porque acho que aquela frase que eu li do Marx, expliquei, ela tá bem clara, né? E não podemos cair no idealismo, né? As ideias, elas surgem, né, da relação concreta, da relação, olha, como Marx fala aqui, de relações determinadas, necessárias, independente da vontade do indivíduo num determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas e materiais daquela sociedade, né? A ideia não fica pairando por aí, cai na cabeça de indivíduos iluminados e eles aplicam a ideia à realidade, né? As ideias, elas só têm força e elas só existem por conta de uma relação com o concreto. Aquele videozinho do início é a demonstração clara disso, né? Aquele macaco não teve uma ideia, olha aqui um porrete, vou meter a porrada nos outros macacos. Não, foi a partir da relação daquele porrete com aquele meio social, que ele jogava para um lado, jogava para o outro, viu que aquilo pode bater, que aquilo pode destruir, bateu no anta, o crânio espatifou e falou, porra, isso aqui eu posso usar uma arma, né? Posso fazer como arma. Então não teve uma ideia iluminada que caiu na mente dele, apesar que eu usei o filme acredita nisso, né? Antes eles visitam um monolito, mas o cinema é fantasia, né? Mas a cena, a parte da fantasia, é a parte não científica do filme, né? Que o diretor ele faz uma investigação científica para poder utilizar, né? Para poder fazer aquela cena. Então, a ideia ela não surge da cabeça dos homens iluminados, ela surge das relações. E se Marx tivesse nascido com toda a genialidade dele há 1000 anos atrás, enfim, né, nem sei se ele teria alguma produção de conhecimento. Se ele tivesse contato com a produção de conhecimento, ele ia produzir um conhecimento de acordo com o avanço tecnológico e das forças produtivas de 1000 anos atrás, né? Não seria o Marx só conseguiu ser brilhante porque teve contato com a luta de classe na França, foi ter contato com as empresas na Inglaterra, então devido às condições materiais com que ele se deparou, assim, todos os filósofos, toda a produção artística, toda a produção ideológica, cultural, elas têm relação com o mundo real, não é coisa que vem do espaço e entra na cabeça dos homens. O papel do homem da história, isso é também um debate interessante, né? Entre os individualistas e coletivistas, né? Marx tem uma visão dialética sobre isso. Outra frase que é importante a gente sempre também recapitular, né? Os homens fazem sua própria história, mas não fazem segundo a sua livre vontade. Não a fazem sob a circunstância de sua escolha, sim sobre aquelas em que se defronta diariamente, legado transmitida pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. O Marx adorava essas frases de efeito, né? E o que a gente tem que tirar de lição disso aqui? É que a gente tem um papel na história, enquanto liderança política e social. Não tem como você excluir o papel do indivíduo na história. Mas é sobre as nossas condições que a gente determina, sobre a nossa livre vontade. Não, existe uma série de elementos. Aqui é o Marx analisando por que o campesinato francês aderiu à contra-revolução de Luiz Bonaparte, né? Então, a gente achar que a nossa vontade vai determinar a realidade e a gente vai atuar sobre a realidade a partir da nossa vontade é o maior erro que se pode cometer, né? É o que alguns amigos nossos que a gente conhece da luta política fazem, né? Nossos amigos trotskistas, né? E a galera mais radical acredita que a realidade é da maneira como ele pensa que a realidade é, né? Então ele criou uma realidade na cabeça dele, uma realidade pré-revolucionária, parece que a gente está na Rússia de 1917, e assim ele aplica a sua prática revolucionária, né? Como se estivesse numa realidade paralela, a realidade pré-revolucionária. Por isso que eles gostam de acusar muito, né, os partidos que têm mais senso de realidade, no caso a nossa organização política, de traidores da revolução, como se tivesse uma revolução estourando na esquina e nós fôssemos os grandes represadores dessa revolução, né? Então a gente não atua, a gente tem um papel fundamental, os homens,
principalmente os homens organizados em classe, mas a gente não atua numa realidade que a gente cria na nossa cabeça, a não ser que a gente seja meio louco da cabeça, a gente atua numa realidade dada, né? Não a fase sobre circunstâncias de escolha, sim sobre aquelas que se defrontam diariamente, legais e transmitidos do passado. Então são muitas formas que trazem essa realidade dada. E uma coisa muito importante, a luta de classe é o motor da história, né? As ações dos homens aparecem como infinitamente variadas, dificilmente sistematizáveis. Foram generalizadas pelo marxismo e relacionadas com ações de grupos de indivíduos que diferem entre si pelo lugar que ocupam na produção social. Então, se a gente for se apegar, né, o que faz muitas escolas, quem é da sociologia, eu nem me apresentei no começo direitinho, eu sou da sociologia, né, não sou da filosofia, então, quem é da sociologia sabe, as escolas que gostam de ficar analisando as ações dos indivíduos, né? Escola weberiana, clássica nisso, né? Ação social, individual. Mas isso aí, elas vão aparecer para a gente, né, de maneira variada, infinitamente grande, né? O Weber mesmo falava que era impossível desvendar a realidade. Então vamos desvendar aqui tipos puros ideais das relações dos indivíduos como um todo, né? Mas isso aí é uma viagem, né? Apesar que Weber tem coisas muito importantes para a gente, mas você precisa olhar a história na luta de classe, né? E a gente não vai entrar aqui, né, nesse debate sobre classe, mas tem um livrinho bom aqui, quem quiser aprofundar, que é o Poder Político e Classes Sociais, que o Polantzas vai dar uma depurada, né? O que é força social, o que é classe social, como elas entram em contradição na história, né? Enfim, porque esse é o motor da história, é a luta entre classes, disputando por um poder político e uma nova estrutura econômica, social e ideológica. E por fim, eu acho que esse é o último, né? É o penúltimo. Um modo de produção. Então a gente está vendo aqui os conceitos, alguns conceitos importantes do materialismo, né? Então a gente entender que, recapitulando, que as ideias elas não brotam da cabeça dos indivíduos ou do céu ou de algum raio que ilumina as pessoas. Mas esse indivíduo ele tem um papel sobre uma realidade dada, né? Então ele interage com essa realidade. E a luta de classe é o motor que conduz essa realidade, as mudanças, enfim, né? E o outro conceito é o modo de produção. E é legal esse aqui, porque esse conceito de modo de produção que a gente traz é também dos altusserianos, né, que está lá no livro da Martha Heineken. Então vejam a aula amanhã do Luiz Mota. Estou aqui indo para o final já, tá, gente? Vejam a aula do Luiz Mota amanhã, que ele vai dar uma aprofundada nessa teoria do Althusser para vocês começarem a dar uma estudada nessa teoria que eu acho bem interessante, de atualização do marxismo, né? Então, o que o Althusser vai falar? Ele vai falar que o modo de produção não é somente a maneira, não é somente relação de produções, forças produtivas, enfim, o que constitui a produção da mercadoria em si, mas é um todo articulado e que se relaciona de estruturas, principalmente 3 estruturas regionais: econômica, ideológica, jurídico-política. Então, na defesa do Althusser, e aí ele se embasa em Marx para essa defesa, não tem como você dissociar essas 3 grandes estruturas do modo de produção. A econômica, a jurídica, a política e a ideológica, elas andam juntas. Em determinados momentos, a estrutura ideológica ela é dominante da estrutura econômica, né, para poder a gente sair de um nível de economicismo. Óbvio que o Engels, lá na Carta Bloch, que ele vai falar que, em última instância, a estrutura econômica ela é dominante. É a contradição na economia que domina as outras estruturas. Em última instância mas o que seria, por exemplo, da estrutura econômica sem a jurídica ou política? Muitas vezes você precisa ter uma alteração na lei trabalhista para que você possa ter uma alteração nas relações de produção.
por mais que economicamente você tenha um poder, né, dos empresários fazer o lobby, mas olha para você ver, o entrave da estrutura jurídico-política na econômica é grande, assim como ideológica. Então ele dá uma ampliada melhor nesse modo de produção, que acho que o Luiz Paulo vai entrar melhor na semana que vem. Vamos lá. Isso aqui eu já falei demais, gente. Materialismo histórico é a ciência da formação social da ciência da conjuntura política. Ele não serve de nada se você não analisar uma conjuntura. E eu trouxe um trecho do Mal para a gente poder fazer como... Nossa senhora, reflexão. Escreveu tudo errado aqui. Que eu coloquei no final aqui, saiu errado. Vamos dar uma... Vamos ler aqui e vai ficar para a gente poder fazer essa reflexão, né? Contradições qualitativamente distintas só podem ser resolvidas por métodos qualitativamente distintos. Por exemplo, a contradição entre proletariado e burguesia resolve-se pelo método da Revolução Socialista. A contradição entre grandes massas populares e o sistema feudal resolve-se pelo método da Revolução Democrática. A contradição entre as colônias e o imperialismo resolve-se pelo método da Guerra Revolucionária Nacional. A contradição entre classes operárias e classes camponesas na sociedade socialista resolve-se pelo método da coletivização e mecanização da agricultura. As contradições no seio do Partido Comunista resolvem-se pelo método da crítica e autocrítica. A contradição entre sociedade e natureza resolve-se pelo método de desenvolvimento das forças produtivas. Os processos mudam. Os antigos processos e as antigas contradições aparecem. Surgem novos processos e novas contradições, sendo por consequência igualmente diferentes os respectivos métodos de resolução. As contradições resolvidas pela Revolução de Fevereiro, as contradições resolvidas pela Revolução de Outubro na Rússia, bem como os métodos usados para resolvê-las, foram radicalmente diferentes. O princípio de usar métodos distintos para resolver contradições distintas é o princípio que o marxista-leninista deve observar rigorosamente. Os dogmáticos não observam esse princípio, eles não compreendem que as condições em que se desenrolam as distintas revoluções não são idênticas, assim como não compreendem as condições diferentes devem se resolver por métodos diferentes. Invariavelmente adotam aquilo que julgam a ser a fórmula imutável e aplicam mecanicamente a todos os casos, e não o que não se pode causar revés à revolução ou comprometer o que poderia ser um êxito. Eu quero que vocês fiquem com essa frase final e me identifiquem quem são os dogmáticos hoje, né? Que usam de uma fórmula para poder se aplicar a qualquer conjuntura econômica, para que a gente possa se afastar desse dogmatismo. Acho que é isso, Lucas. Acabei 3h40 certinho. Volta 4h10? Seu microfone está desligado. Opa, liguei agora meu microfone. Sim. A gente vai daqui até as 4 horas receber as perguntas, gente. Eu já botei o link aqui no chat para as pessoas poderem acessar a nova sala, que vai ter as perguntas depois das 4h10. E eu também vou redirecionar quem está nessa aula aqui, que quiser ir direto para o link lá, direto já para lá, mas também pode ser pelo link que está sendo apresentado aí. Tá bom, gente? Valeu, galera. É isso. 4h10, né? 4h10 a gente volta para a resposta. Fechou. Alô.